Olá, chuchus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abordar sobre hemorroida gestacional e hábitos intestinais. Para você que está gestante e para você que só pensa em cuidar da sua saúde intestinal corretamente. Então vamos lá. É mais comum quando essa hemorroida aparecer, você que é gestante. Geralmente ali no segundo trimestre, por conta do aumento da circulação sanguínea naquela região e aumento ali do peso e sobrecarga ali naquela região pélvica. Isso levando um aumento ou um maior risco de você ter uma constipação e de quebra ganhando ali aquela possível hemorroida. Fatores que podem ficar talvez um pouco mais suscetíveis a você ter esse quadro: obesidade, sedentarismo, valsalva. Paty, o que é isso? É quando você vai realmente fazer força na hora de fazer cocô, sabe? Quando você prende o ar. 4. Alimentação muito ruim em fibras. Então, uma alimentação pouca em fibras e também em água. Muito ali do seu intestino demanda de uma necessidade de água. Então, se você não ingere pelo menos ali a quantidade correta, isso vai ocasionar em hábitos ruins para o seu intestino. Posicionamento adequado na hora também de evacuar, também isso vai interferir. Sintomas mais comuns se você não sabe se tem ou não tem: coceira na região, sangramento quando vai se limpar ou nas fezes, dor ali na região também, e uma protuberância ali na região quando você vai ali se limpar ou você sente ali que tá um pouquinho mais sensível ou parece que aumentou ali o tamanho, tá bom? Vamos para os cuidados para evitarmos. Primeiro e mais importante, ou no mais, né? Todos são importantes, mas uma ingestão correta ali de água durante o seu dia. Pelo menos 2 litros. E a gente não tá contando a quantidade de água que você bebe durante o treino. É sem você contar com essa quantidade, ok? Qualquer coisa, faz aquela continha do 0,35 vezes o seu peso, que aí vai dar uma média de pelo menos a quantidade ali correta de água que você tem que beber durante o seu dia. Combinado? Prática de exercícios regulares não tem como. Se nós, como indivíduo, precisamos nos exercitar, esses benefícios do exercício também vão afetar a nossa saúde intestinal. Esses movimentos peristálticos que o intestino ele executa, ele precisa também por conta dos exercícios físicos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais chulo aqui. Quando aquela paciente que vem no consultório, eu entendo um pouco mais a rotina dela, às vezes ela caminhar, às vezes só já estimula esses movimentos peristálticos do intestino e facilita na hora ali de ela evacuar. Lógico, tô dando um exemplo muito pequeno que podemos incluir pelo menos uma caminhada durante a semana, de 2 a 3 vezes, junto com um treino de força, que vai ser também bem bacana aí para essa pessoa. Uma dieta rica em fibras e água. Então, é lógico que a gente sempre tem que conversar com o seu obstetra que te acompanha, mas uma dieta rica em fibras já vai ajudar você ter uma boa qualidade ali de hábitos alimentares, que pode ser tanto o uso de psyllium durante a sua dieta, às vezes probióticos, mas vale atentar ou vale conversar ali com o seu obstetra para ver o que ele mais sugere para você. Combinado? Posicionamento adequado. Vamos lá para a dica que eu sempre dou aqui, sempre vocês estão carecas de saber, mas sempre tem alguém que não sabe ou acha que sempre aquela dica do banquinho é para quem sofre de constipação ou para quem sofre de alguma hemorroida. Porém, entretanto, esse posicionamento adequado, a dica do banquinho é para evitar. Isso é uma prevenção, ok? Então vamos lá. Segue essa foto aqui da nossa ampola retal. É como se fosse um dedo indicador.
ela tem um músculo, uma alça muscular que envolve essa ampola retal, que se chama bulbo retal, que quando a gente fica em 90 graus, você sentadinho numa cadeira, ela é tensionada. Então, se a gente parar e pensar que tem um bolo fecal descendo e ela está sendo tensionada, não vai sugerir a gente fazer um pouco mais de força, fazer aquela manobra de Valsalva, que é ruim, que sugere você tem mais risco de ter uma hemorroida e nisso, ou também complicações futuras de alguma disfunção pélvica, sendo às vezes até algum prolapso. Já peguei paciente no consultório que de tanto fazer força constantemente ao longo da vida, a porção do reto dela já estava totalmente para fora. Lógico que é uma indicação ali cirúrgica, mas às vezes uma orientação que ela poderia ter feito lá atrás poderia ter evitado essa situação mais grave, ok? Então, sempre posicionamento com um banquinho. Então, elevando os joelhos acima ali do seu quadril, essa alça ela não é tensionada. Então, se tiver na hora de realmente evacuar, que quando chega ali na porção final do reto, tem receptores receptivos, que ali realmente, quando chegar aquela informação no cérebro, ele vai expulsar. Não precisa você realmente fazer força. Porém, com posicionamento adequado, essa saída fica muito mais fácil. Ok? Isso é pra vida. Então, se você vai viajar, usa uma lixeirinha, eu sempre oriento sempre o posicionamento realmente com um banquinho mais apropriado. Seja você mulher, homem, criança, qualquer pessoa que tenha um assoalho pélvico precisa realmente do banquinho. Combinado? Ah, outra coisa muito importante. É legal vocês evitarem, não ficarem tão dependentes do uso dos laxantes. Ok? Isso eu tô falando em relação ao Tamarine e às vezes o Lactopurga. Alguns obstetras indicam, dependendo ali da condição da paciente, lógico, porém, entretanto, esse uso contínuo desses laxantes pode gerar uma dependência e uma desregulação ali daquela microbiota intestinal. Então, lógico, é legal conversar com o seu obstetra, porque cada caso é um caso. Então, quanto mais natural, quanto mais você não ficar dependente desses recursos, é muito melhor. Mas tem casos que às vezes é necessário entrar com esses recursos. Combinado? A outra dica também muito importante: mastigue-se bem. Parece simples, porém, entretanto, quando a gente fala em hábitos alimentares, em hábitos intestinais adequados, você mastigar em frente daquela TV ou daquela série que você gosta, isso vai dificultar em relação ao seu intestino, de fazer aquela produção com mais eficiência. Então imagina que quando essa comida tá chegando na sua boca, é como se fosse um colar de pérolas. Ele é grande, ele é extenso. O que a gente orienta? Você realmente parar na mesa, sem celular, sem TV, mastigar em torno de 30 vezes para quebrar esse colar de pérolas, ficar uma bolinha ali bonitinha, separadinha. Imagina aquele colar de pérolas totalmente separado. E aí sim, o seu intestino vai conseguir vai conseguir trabalhar bem, sem fazer uma demanda exagerada e sem sem ter nenhuma prejudicação, nenhum prejuízo ali mais tardio, ok? Porque se a gente não começar a corrigir desde a mastigação, quando chegar lá embaixo, vai ter um excesso ali de trabalho de todos os órgãos envolvidos e ali vira aquele ciclo vicioso negativo, ok? Evitar alimentos condimentados com industrializados em gerais e apimentados. Uma das coisas que o obstetra também pode indicar seria o uso da pomada ali local na região anal, ok? Outra coisa muito importante, às vezes evitar o uso contínuo do papel higiênico. Às vezes higienizar com lenço umedecido, e às vezes
após dar umas batidinhas ali naquela região, ou fazer a higienização somente com água, se isso for possível também. Por quê? Aquela mucosa também ela tá muito sensível, então constantemente você indo fazer essa higienização pode ficar talvez um pouco mais irritado na parte posterior, na parte ali de trás, e isso também vale para a parte ali da frente. Quando as meninas vão fazer a micção, às vezes o uso contínuo ali do papel pode irritar. Então, às vezes, o uso do papel do lenço umedecido ou da água pode ser uma dica bem interessante também, tá bom? Uma informação muito, muito importante. Para quem já vem com histórico ali de uma hemorroida e vai engravidar, vai ficar com medo porque tem mais risco ali, talvez, de aumentar ali o quadro, uma dica muito importante. Ela não é uma contraindicação para você ter um parto normal, se isso for do seu desejo. Lógico que tem algumas posições que podemos dar preferência ali para evitar, talvez, maior sobrecarga ali naquela região anal, preparar e proteger o seu períneo também. Algumas posições são mais indicadas, protegendo mais aquela região ali do seu assoalho pélvico, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se ficarem com alguma dúvida, algum questionamento, mandem nos comentários e não deixem de seguir esse canal. Beijinhos e até mais, chuchus!